Nós vamos lá porque tem exercício hoje. 50 abdominais. Hoje vai ter exercício. Bom, só para recapitular, esse bimestre, o nosso tema é vida em comunhão e espiritualidade, para nós relembrarmos. E essa é a 6ª aula. E nós estamos percorrendo esse caminho com base nas apostilas que foram utilizadas no retiro pelo Ricardo Barbosa, né? E essa aula deveria ser, se tivéssemos seguido o roteiro do Ricardo Barbosa, deveria ter sido a primeira, mas ela fica como última, e eu acho até que faz algum sentido, nós vamos até ver por que isso aqui. E o título da apostila, e aí que tem uma sutileza, o título da aula que a Tatiana deu é A Vida em Comunidade como Metáfora do Casamento. O casamento como metáfora da vida em comunidade. Esse é o tema que a Tatiana deu. E, na verdade, ela acabou me pregando uma peça, porque ela disse que estava baseado na apostila. Só que a apostila, o título é um pouco diferente. Ele diz Relacionamentos na Nova Aliança. E isso deu um trabalho danado, tá certo? Porque é bastante, aparentemente parecido, mas tem algumas dificuldades aqui que nós vamos percorrer. E essa apostila, ela foi utilizada na segunda sessão do Ricardo Barbosa. E eu estou chamando a atenção disso, porque antes da segunda sessão, por suposto, houve a primeira sessão. E na primeira sessão, na noite anterior, também aqui no dia da pizzada, houve uma sessão 0, vamos chamar assim. E essa sessão, muito boa, ela tratou de uma questão que eu acho que é meio que um fio condutor, que é a centralidade histórica da igreja. Eu não vou caminhar por aqui, mas eu só estou querendo contextualizar esse tema que nós vamos aqui tratar. Então, a questão central, a mais importante que o Ricardo Barbosa, e isso é textual dele, porque aí eu tive que percorrer não apenas a apostila, mas eu fui percorrer as minhas anotações, que deu 16 páginas, tá certo? Muito longas, e depois eu fui embrenhando nesse negócio, eu entrei e fui atrás de vários artigos do Ricardo Barbosa, no Ultimato e tudo isso aí, sobre temas correlatos aqui. Então, eu peguei da apostila, mas acabou percorrendo vários caminhos. E a questão principal que o Ricardo Barbosa tratou aqui foi a centralidade histórica da igreja. E ela foi apresentada no contexto da nova aliança. Essa questão é importante. Daí, a metáfora com o casamento, que é o objeto específico dessa apostila, e que, por sua vez, é baseada num livro do Timothy da Cat Keller, que chama O Significado do Casamento. Então, o Ricardo Barbosa, para fazer essa apostila, ele se baseou nesse livro, O Significado do Casamento, e essa metáfora que ele utiliza e trabalha com ela do casamento, coloca a igreja no conceito da nova aliança. E ele vai mais atrás, porque ele fala da nova e fala da velha aliança. Então, o fio condutor, na verdade, é aliança. É esse que é o tema central aqui. E talvez o título, pudéssemos voltar até o título original da apostila, que é Relacionamentos da Nova Aliança. Então, é nesse contexto que eu quero trabalhar essa questão. Eu quero ser o mais fiel possível ao Ricardo Barbosa, trabalhando aqui a questão da comunidade, a vida em comunidade, como metáfora do casamento, o casamento como metáfora da vida em comunidade. Ou seja, o que nós vamos tratar aqui nessa aula é contracultura pura, tá certo? O que nós vamos tratar aqui vai contra o que nós vemos nas novelas, vai contra o que nós vemos no noticiário, vai contra o que nós lemos no jornal e aquilo que nós somos estimulados pelos exemplos no nosso dia a dia.
E eu quero sublinhar a palavra exemplo, porque, na verdade, o discurso do politicamente correto até tem muita identidade com o nosso texto aqui, só que ele não é prática. Ou seja, é uma coisa que talvez nós pudéssemos raciocinar aqui de como pôr em prática o que é politicamente correto. É mais ou menos o que nós vamos falar. Mas nós estamos aqui no terreno da contracultura legítima. E aí eu organizei em 2 blocos a questão para caminhar na conclusão, que é a aliança no casamento e a aliança na igreja. E depois nós vamos trabalhar no conjunto. O Ricardo Barbosa, ele começa numa frase, e aqui não está ordenado conforme a apostila, ele diz o seguinte: a Bíblia afirma que a aliança é a essência do casamento. Por isso devemos nos dar trabalho de entendê-la. Então, quando ele dedica essa apostila à questão da aliança, ele, na verdade, está trabalhando sobre aquilo que ele reputa o essencial do casamento, que é um pouco diferente do que a gente acha que é o essencial, tá certo? Ele diz que a Bíblia diz que a essência do casamento é a aliança. E ele aí entra com uma discussão interessante, que é os relacionamentos baseados em consumo e os relacionamentos baseados em aliança, já nesse esforço de procurar entender o que é aliança. E aí ele trabalha com as contraposições. E ele diz: as interações sociais são reduzidas à relação de troca econômica. O modelo de consumo caracteriza cada vez mais relacionamentos que historicamente eram aliança, inclusive o casamento. Hoje em dia mantemos os vínculos com as pessoas apenas enquanto elas suprem nossas necessidades, por um, entre aspas, custo aceitável. E aí ele desenvolve mais isso, né? Em contraste gritante com a nossa cultura, a Bíblia ensina que a essência do casamento é o compromisso sacrificial com o bem do outro. Isso significa que o amor é fundamentalmente mais ação do que emoção. A relação da aliança é uma combinação extraordinária de lei e amor. Aqui nós temos 2 coisas que vão absolutamente contra a corrente. Essa ideia de que o amor é mais ação do que emoção. E essa ideia de que lei e amor conversam, dialogam, como normalmente a gente utiliza, é muito utilizado, né? E aí, incidentalmente o Gabriel estava aí, eu fui conversando um pouco sobre com ele, vocês podem imaginar que 2 casamentos num ano lá em casa, esse tema é recorrente, né? Então, sobre diversos aspectos nós temos tratado disso lá. E aí, ele me chamou a atenção. Eu fui atrás para tentar ver o livro, propriamente lá atrás do Timothy Keller, e aí me dei conta de uma coisa, aqui é um parênteses, né? Espantoso, porque vocês entrarem na internet, a quantidade de material sobre esse tema é assombroso. Não é sobre casamento, é sobre casamento nessa perspectiva. E o Timothy Keller não está sozinho nisso aí. Inclusive, até discute-se, tem 2 sócios dele nessa conversa, que é o John Piper e o Don Carson. Inclusive eu tem um YouTube interessante de uma mesa redonda que os 3 fizeram, né? Então John Piper, o Timothy Keller e o Don Carson, discutindo um pouco essas questões. E tem uma frase que o Piper diz, aparentemente reproduzindo Bonhoeffer, que diz o seguinte: a aliança sustenta o amor, e não o amor sustenta a aliança. Como é que é? É do Bonhoeffer, não é? É. Compromisso sustenta o casamento e o casamento sustenta o compromisso. A frase que o Piper disse é essa, que a aliança sustenta o amor e não o amor sustenta a aliança. O que, de novo, é
contra o que normalmente nós achamos. Diga. Quem são esses 3 personagens que você citou? Eu não conheço. Eu também não conheço em profundidade. Eu fui chegando aqui no... O Timothy Keller... Teólogos, são filólogos. Eles são pregadores, eu diria. São teólogos e são pregadores. O Sérgio certamente tem mais do... Eu diria o seguinte, da forma como eu vejo, são 3 pregadores pops do momento. 3 Americanos? São... eu não tenho certeza. Não tenho certeza. O Timothy Keller é americano, mas os outros eu não sei. É isso. Aqui chama o significado do casamento. É esse o livro. E eu sei que eles são pops, né? Eu já ouvi falar muito deles, nunca me tinha debruçado sobre isso, sobre eles. Eles são pastores de igrejas grandes, têm programa de televisão, livros escritos, enfim. Esse Piper eu já ouvi muito sobre ele, tá certo? E é muito simpático o velhinho. Eu gostei de ver a conversa dos 3. Bom, e aí voltando aqui ao Ricardo Barbosa. Diz o seguinte: ao contrário, se pensamos em amor principalmente como desejo emocional e não como serviço e compromisso, colocaremos o dever e o desejo num confronto irrealista e destrutivo. Dever e desejo num confronto. E o que ele trabalha é justamente o contrário, é no sentido da aproximação de lei e amor. Cristo não se apegou à sua superioridade, desceu, esvaziou-se e nos serviu, a ponto de morrer por nós. Ele nos amou não porque éramos agradáveis a Ele, mas para nos tornar agradáveis. Essa frase é chave, né? Desde que o Espírito Santo coloque essa verdade no seu coração, até que você ame, cante e se maravilhe. Nós ouvimos aqui, já por 2 vezes no passado muito recente, essa coisa de que no desespero você canta, né? Nós ouvimos, o James Houston falou disso, contou essa história, e aqui, de novo, ele fala essa questão. Desde que o Espírito Santo te coloque isso no coração. A mentalidade moderna não considera dever e paixão elementos compatíveis ou capazes de estimular mutuamente a interdependência. A perspectiva bíblica, porém, é radicalmente diferente. A perspectiva bíblica, a fim de desenvolver todo o seu potencial, o amor precisa de uma estrutura de obrigação e compromisso, que é mais ou menos o contrário do que nós imaginamos, né? Então ele diz, o amor precisa de uma estrutura de obrigação e compromisso. O vínculo legal do casamento cria um espaço de segurança no qual podemos nos abrir e revelar nossa verdadeira identidade. Podemos ser vulneráveis sem precisar manter uma fachada. Não precisamos continuar a vender quem somos. Podemos remover a última camada de defesa. Então isso aqui é uma síntese. Eu pensei algumas frases dele, e na verdade ele reproduzindo o Timothy Keller, com a visão dele de casamento, que é bastante distinta daquilo que nós imaginamos, ou daquilo que a nossa cultura valoriza, prega, estimula, né? Ou seja, a independência do eu vou buscar para resolver o meu problema, tá certo? Mantenho enquanto dá, né? E aqui é uma visão distinta. E essa coisa do servir do outro também é uma coisa contrária a isso, como um aspecto valorizado. Viramos a página e vamos falar de aliança na igreja. E aí, o que o Ricardo faz, e ele tem uns artigos muito interessantes no Ultimato, escrito sobre isso, onde ele desenvolve, detalha mais a questão, que ele coloca a aliança do Velho Testamento e depois no Novo Testamento. A aliança do Velho Testamento
na base do Israel, do povo de Israel, e a nova aliança do Novo Testamento como fundamento da igreja. Do reino de Deus, como valoriza mais o Osmar, né? O Osmar diz que a Bíblia fala mais de reino de Deus do que de igreja, né? E aí ele destaca que no Antigo Testamento Deus fez uma aliança com o seu povo. E aqui uma curiosidade: a proposta da aliança não foi para a libertação, a aliança foi pós-libertação, ou seja, dado que eles tinham sido libertados, o povo tinha sido libertado, ele fez a aliança para que o povo vivesse sobre esta aliança. Isso é um detalhe, e aí ele fala muito nos artigos, desenvolve mais, o reino de Deus e o reino de Faraó. E aí ele constrói muita coisa em relação a isso. Ou seja, Israel é o povo da aliança. E quando ele cita o exemplo de Nabucodonosor, ele diz que naqueles episódios de Nabucodonosor, inclusive fazendo o povo sofrer, na verdade era Deus atuando na história. Ou seja, Deus estava agindo com base na aliança que ele havia feito. E aí tem uma coisa que é sempre comum, como é comum para a gente nos dias de hoje: o povo quis implantar o seu projeto e não deu muito certo, tá certo? Então há exemplos vários ao longo do Velho Testamento todo contra isso, como o povo querendo buscar saídas ou alternativas para a aliança e as dificuldades que teve. Aliás, fazendo um parênteses, essa semana eu tive num evento em Brasília, e na última sessão acabei encontrando lá com um presbiteriano que fez uma palestra lá, e o tema era compliance. Aliás, eu até me lembrei muito lá dessas discussões no mundo empresarial, no mundo da economia, que uma das palavras da moda é compliance. Compliance. Como? Compliance ou conformidade? A tradução de compliance como conformidade, ele cai muito em cima da norma técnica. Na verdade, o compliance está muito mais associado à anticorrupção, à ética, tá certo? Mas vamos nessa. Mas a palavra compliance é uma palavra da moda. E a discussão que tinha na mesa era o que era necessário para que as pessoas agissem com ética na empresa, não fossem corruptas, tá certo? Essa era a discussão posta na mesa. E esse cara fez uma apresentação, chama-se Gedaías, aí eu já desconfiei logo de cara, tá certo? Era o Gedaías. E ele discutia essa questão com enorme dificuldade naquele meio que estava ali. E aí o problema é o seguinte: não, tem uma lei, mas a lei não resolveu tudo, só tem a lei anticorrupção. Não, mas agora a BNT está fazendo a norma técnica 37.001, mas aí preenche os formulários, mas... E aí essa era a discussão da mesa. Aí quando terminou eu desci e falei: ô Gedaías, até então eu não sabia de nada. Falei: ô Gedaías, essa experiência já foi percorrida. Teve um cara que trouxe a primeira norma de compliance, a bagunça era tanta, aí ele veio com a norma de compliance. Aí no início até começou a funcionar, não deu certo. Aí precisava de regulamentações, fizeram 600 e tantas. No início até funcionou, não deu certo. Aí precisava o embaixador do compliance, que essa é a expressão que eles usam. Aí apareceram os juízes lá e não sei o quê. Depois era insuficiente, aí tiveram que criar institucionalização, aí trouxeram o rei. E aí tinha até um grupo muito preocupado com compliance, que queria tudo direitinho, tá certo? E foi justamente contra esses que Jesus mais se insurgiu. Então você vai ter dificuldade de mudar o coração. Para isso teve que morrer alguém. Ele deu, foi uma risada. Mas eu acho que essa é a nossa questão central. Ou seja, Deus fez aliança, e aí era para o povo viver sob a aliança. Mas o povo sempre quis dar a sua escapadinha. Já no Novo Testamento, a igreja, ela é apresentada como esse instrumento da nova aliança. Então, quando a gente celebra a ceia,
Na verdade, nós estamos celebrando a nova aliança, nós estamos relembrando, reafirmando isso permanentemente. E aí, o Ricardo Barbosa chama atenção e diz o seguinte: Nabucodonosor passou, o César passou, e aí ele vai citando a coisa, mas a igreja não passou. Inclusive é dito profeticamente isso na própria Bíblia, né? Em suma, o conceito de aliança na Bíblia apresenta um princípio de relacionamento em que o presente e o futuro são definidos pelo passado. Essa é uma questão chave nessa discussão, porque, na verdade, inclusive tem um outro artigo do Ricardo Barbosa no Ultimato, que ele diz que nós estamos sempre esperando alguma coisa que virá. A nossa esperança está no futuro. E ele disse: esqueçam, tá certo? Ele tem até uma frase dele, bom, deixa para lá. Ou seja, isso é contra a nossa corrente, contra a nossa percepção. Ou seja, o que diz é que o que vai nos acontecer já foi feito. E diz que a aliança não diz respeito a algo novo que podemos receber, mas a certeza daquilo que já recebemos. A certeza daquilo que nós já recebemos. E aí é uma coisa interessante, os 3 primeiros capítulos, e ele chama atenção disso, de Efésios, ele faz uma lista daquilo que já aconteceu. Todos os verbos estão no passado. E essa é que é a base que nos permite olhar para o futuro. A questão de uns 3 meses atrás, 2 meses, 3 meses, numa palavra aqui, eu trouxe a questão da esperança, baseado lá em Pedro. A questão de uns 2, 3 domingos, o Ziel trouxe uma palavra sobre esperança. E é disso que nós estamos tratando. Como é que a gente olha o que nos move e o que nos dá esperança em olhar o futuro. E o que ele diz que a base da nossa esperança é a aliança, é a nova aliança. E aí, eu acho que tem uma questão, nós temos conversado com o Viriato, enfim, conversado no presbitério, que me tem chamado muita atenção nos dias de hoje, é o seguinte: em sendo isso verdade, nós somos conservadores. Isso é chocante, porque a última coisa que alguém quer ser nos dias atuais é ser conservador. Esse é um rótulo ruim. Ninguém quer ser conservador. Ainda que seja, não quer ser, não quer aparentar ser. E o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: nós somos conservadores. Nós somos o povo da aliança. A igreja é o povo da aliança. A aliança está lá atrás. Portanto, nós somos conservadores. Isso nos arrepia todos, né? Nós vamos voltar isso aqui ao final. E aí, algumas frases assim bem marcantes, que aí está até mais nas minhas anotações até do que na apostila. Tem uma frase do Spurgeon. Spurgeon é um dos pregadores do final do século XIX, que fez um estrago danado, né? Ele convertia as bateladas, né? Então, muito marcante. Que ele diz o seguinte: a salvação é pessoal, mas não é individual. A salvação é pessoal, mas não é individual. Espiritualidade, aí é uma outra citação do Ricardo, espiritualidade não é intimista, é comunitária, que é o contrário do que nós imaginamos, né? Imaginamos que o espiritual é aquele quase o ogro, tá certo? Ele diz, não, é comunitária. A trindade é uma amizade eterna, relacional, interdependência, imagem e semelhança. É mais ou menos o seguinte: se nós somos uma trindade, se nós somos relacionais, e vocês são imagem e semelhança, que sejam também. Daí a ideia de que não é intimista. Enquanto o que cremos não tocar os nossos afetos, não me torno povo de Deus.
Essa é uma frase do Ricardo Barbosa interpretando Paulo. Reino não é o que vocês estão querendo viver, mas o que Deus quer que vocês vivam. Isso é chocante. E onde que vai a minha autonomia? Onde vai a minha liberdade? Né? Como discípulos, não temos direitos. Opa! Como é que eu não tenho direito? Apenas responsabilidades. Guardar a dignidade do outro. Essa frase é do James Houston, citado pelo Ricardo. Como discípulos, não temos direitos, apenas responsabilidades. Existe expressão mais libertadora que amar, me doar, no sentido de me doar? Em Cristo, tudo passa por aí. E Jesus, ele é a cabeça e é o corpo da igreja. Tem 2 textos em Colossenses e em Efésios que desenvolvem bem essa ideia. O que mais precisamos hoje é de uma visão apocalíptica. De uma visão apocalíptica. E ele explica o que é isso. Isso ele fez aqui na noite anterior, aqui no Noite da Pizza. Normalmente, o que acontece normalmente é que nós procuramos interpretar a realidade não visível do presente pelo que é visível do presente. Isso é que o ser humano faz, é o que a ciência busca fazer, tá certo? É o que os políticos procuram trabalhar, interpretar a realidade não visível do presente pela visível do presente. E aí ele contrapõe a isso aquilo que ele julga necessidade, e daí a tal da visão apocalíptica, que é interpretar a realidade visível do presente pela realidade não visível do futuro. E é isso que ele chama da visão apocalíptica. Dado que nós somos o povo da aliança, dados que nós temos a esperança posta e temos o olhar no futuro, esta realidade presente, ela está interpretada, precisa ser interpretada à luz dessa realidade não visível. E aliás, fazendo um parênteses, 2 domingos atrás, quando nós oramos pelo Brasil, não sei se vocês lembram, e eu li a chamada daquela entrevista do Marcelo Bretas, o juiz lá do Rio de Janeiro, eu destaquei essa questão, e depois eu até conversei com o Ziel quando ele veio falar. A dificuldade que tem os analistas, os cientistas sociais, os políticos, os jornalistas, de explicar o que é que está acontecendo. Ou seja, nós imaginamos que é tal fulano, que é o bambambam, 2 dias depois ele está preso. O tal grupo é hegemônico aqui, daqui a pouco ele cai. Ou seja, não é nas arcadas, nem da USP, que está vindo o pensamento. E, aliás, eu chamei atenção para isso aí. Ou seja, os drivers, os motores desse momento que nós estamos aqui, está vindo de Taguatinga, está vindo de Londrina, não, até mais interior, a vizinha de Curitiba, que eu esqueci, Comaringá, ou de Queimados, no Rio de Janeiro, como é o caso do Marcelo. Ou seja, não são os luminares. Ou seja, coisas estão acontecendo. Um grupo pensa que é hegemônico, daqui a pouco ele não é. O pessoal do Congresso imagina que vai fazer e não consegue fazer. Conflita. Ou seja, há coisas que estão se movendo e que nós não estamos sabendo identificar a origem. É uma dificuldade, né? Eu leio bastante de notícias sobre isso. E as opiniões, inclusive, vão mudando. Mas o que a gente sabe é que há coisas em movimento. Há um visível que a gente constata. Como o vento, nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Mas a gente sabe que está ventando, tá certo? E aí, o Ricardo, voltando aqui, o Ricardo chama atenção, interpretando vários textos de Paulo, ele diz que, Paulo diz que o que se vê passa, o que não se vê é eterno. É uma outra visão. E aí,
a gente já vai chegando aqui para a nossa vida comunitária propriamente dita. E aí o Ricardo Barbosa faz meio que uma crítica. Ele diz o seguinte: vivo numa comunidade deprimida. Isso porque eu só olho o visível. Então, quando eu olho o visível, eu fico apático, indiferente, revoltado. Quando perdemos a perspectiva, nos tornamos mais vulneráveis. Quando a igreja perde a confiança no poder do evangelho, vai ter que cuidar do vaso. Ele até faz vai ter que cuidar do vaso. Aí você procura todas as condições de contorno, né, quando você perde a perspectiva do evangelho. Isso. A gente quer cuidar do vaso. Nós somos criados em vasos de barro. Isso. Cuidado interior. Tem muita gente que cuida dos vasos, tá certo? É o templo, tá certo? É a presença na mídia, né? Numa cultura narcisista, o grande desafio é a divinização do self. Eu achei isso uma preciosidade, porque isso já foi falado várias vezes. Nós estamos numa cultura do self, tá certo? Sou eu, para mim, tá certo? Estou no centro. A divinização do self. Vamos sendo envolvidos pela cultura de forma que temos dificuldade para manifestar essa identidade do povo da aliança. Essa frase me chamou bastante atenção e com isso a gente vai fechando, que são os nossos desafios, ou seja, nós não nos reconhecemos como povo da aliança. Nós não botamos tanta fé assim no poder do evangelho. Até na beleza do texto, das explicações, nas metáforas, mas no poder do evangelho. Nós distanciamos o nosso olhar do eterno, nós nos fixamos no visível. A minha segunda-feira, o meu olerite, a minha casa, enfim, as minhas coisas. E isso, efetivamente, deprime. No plano pessoal, na relação do casamento, na vida familiar e na própria igreja. Então, quando ele fala da vida comunitária, invoca a ideia da trindade, e que a trindade é a imagem e semelhança a ser perseguida, na verdade é um inverso, é botar a pirâmide pelo bico, tá certo? Equilibrar a pirâmide justamente ao contrário. Eu tenho aqui 3 questões, que é o exercício para a nossa reflexão, mas antes disso, vamos dar uma rodadinha, depois eu proponho as 3 questões aqui, que não são minhas, é também do Ricardo. Vamos dar se tiver dúvidas, colocações, nós temos um tempinho aqui para... Eu acho que essa posição dele, que eu falei também na aula do amor, muito diferente daquilo que a gente está acostumado a viver. A gente está acostumado a sentir. Então, eu falei isso na aula. Então, que a Bíblia fala, mesmo em Deuteronômio, quando ela fala assim, que eu vos mando, Senhor? Que vocês amem a Deus sobre todas as coisas. O amar realmente é uma atuação pessoal, não é um sentimento. Uma ação, né? É um ato de ir até ele. Então, às vezes não é simplesmente um sentimento. Porque a gente se afeiçoa a todo mundo aqui, mas o difícil é a gente se afeiçoar ao outro que a gente não gosta muito. É um ato da gente ir até ele, é uma atuação. Então a gente tem esse conceito do amor muito pueril. Então essa é uma nova da comunidade. É isso que a gente tem que viver, buscar uma atuação ao outro. Um dos textos, eu selecionei
Porque esse negócio de você preparar é uma armadilha, porque você vai entrando no negócio, você vai, puxa uma coisa, puxa outra. Aí eu peguei para fazer uma pesquisa sobre as metáforas sobre Jesus. As metáforas que Jesus usa nós sabemos, mas as metáforas sobre Jesus. E outras sobre a igreja. O que é que diz a Bíblia? Enfim, e é muito mais do que a gente pode imaginar. Mas nessa linha que o Viriato colocou, eu selecionei também uma quantidade de versículos sobre a igreja, o que é a igreja. E tem um versículo aqui que vai na linha do que você colocou, que está lá em Efésios 4, que diz 4,15, que diz o seguinte: mas seguindo a verdade em amor. Não é a verdade no seu sentido absoluto. Aliás, há 1 ano, 2 anos atrás, eu tinha um salmo onde eu tratei essa questão daquela fusão. A verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Aquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, começa com amor e chega no amor. Então é o seguinte: amor para ter mais amor. É uma relação bem interessante. Para eu que sou engenheiro eletricista, isso é muito fácil. Eu já usei essa metáfora de como é que você faz um mega gerador de Itaipu começar a funcionar. É com uma pequena energia de uma bateria, de uma mini bateria, é aquele mega gerador. Aqui é isso. Ou seja, eu sigo a verdade em amor, eu junto, coopero para o amor. Então é o início e é o fim. Agora, não é uma coisa simples para a gente. Por isso que ele diz, numa passagem, ele disse: deixa o Espírito Santo colocar isso no seu coração. Como? Isso, deixa ele colocar no seu coração, né? Na nossa reunião de oração de texto, uma pessoa que estava presente falou que às vezes fica muito cansada no relacionamento com uma pessoa da vida dela. Ela sente que se extinguiram os recursos dela, essa pessoa que estava falando. Aí ela fala que ela aprendeu, nessas situações, a parar o que ela está fazendo, dar Senhor e dar amor. Eu acho muito legal esse reconhecimento de que ela está seca, ela não consegue mais, e aí ela fala: Senhor, me dá amor, porque o meu recurso acabou. Então, acho que muitas vezes tem que ter um pouco dessa clareza de que a gente tem um amor que nasce aqui, mas tem um mar de amor, que é o Senhor. Diga. Uma colocação só, eu pensando aqui com você, um negócio que é muito atual, né, que é a divinização do céu, que vem ocorrendo crescentemente atual. E pensando se esse crescimento da divinização do céu, ele não vem acompanhando o que já vem ocorrendo há alguns anos para cá, como eu venho da igreja pentecostal de uns 30 anos, que é a banalização do sagrado. O aumento da divinização do céu ocorre pela banalização do sagrado, que vem ocorrendo dentro das igrejas. A gente foi pregado, o Sérgio pregou sobre isso há algum tempo atrás, a banalização do sagrado. Como nós somos, foi falado aqui, nós somos, qual o termo que você usou? Não é contemporâneos, pop, moderno? Conservadores. Nós devemos ser conservadores, e tem que ponderar bem sobre isso. Se essa divinização do céu, que morreu, né, algo comparável a Deus, não vem ocorrendo porque a igreja se vem banalizando o sagrado de alguma forma. Porque essa questão do individualismo, isso inclusive está sendo bastante estudado
e comentado no mundo secular, né? É uma coisa percebida, né? E é a tal da identidade. Ele desenvolve aqui, o assunto vai tendo tantos galhos que é difícil percorrer. Ele discute num dado momento o que é estar em Cristo. O que é a nossa identidade? Aliás, a música base do nosso disco é isso, a identidade. O que é que nos caracteriza? É o perfume do amor. Essa é a identidade do povo da aliança. Mas ela tem esse fundamento, ele tem esse alicerce, e que está no passado. Ele não só não está em mim, quanto ele não está no presente. Esse fundamento foi dado. Foi dado lá a aliança e foi dada a nova aliança. Então a nossa fundamento, quando eu falo do conservadorismo, é isso. E é sobre este alicerce é que nós podemos ter identidade. Que nós podemos ter. E aí é que vem a contradição, que o Ricardo constata. Nós temos dificuldade de nos colocar como povo da aliança. Por isso que ele diz que é o grande desafio. E o que é possível de você reafirmar essa aliança permanentemente, que ela foi feita lá atrás, está consumada, as bases dela estão lá atrás. Como é que você oxigena essa aliança? Através do amor. Então o amor é o que oxigena permanentemente essa aliança que está lá atrás. E é só por isso que nós podemos olhar para frente e ter esperança. Esse é o olhar da... Diga. A igreja, o tipo de igreja que nem a nossa, as pessoas às vezes não têm tanto interesse. Estão interessados em um pastorzão forte ou uma instituição forte. Você vê essas igrejas assim que tem uma personalidade, uma pessoa, que é mais ou menos exatamente isso aí. Então aí você vê a igreja, que o pessoal vai atrás daquela pessoa. Uma igreja que nem a nossa, que a gente tem isso, as pessoas ficam às vezes meio, as ovelhas parece que não querem seguir, querem ficar aqui na cabeça. Bom, deixa eu colocar para vocês, eu falei de 3, eu vou colocar 2 perguntas aqui, só que o Ricardo colocou, eu vou resumir aqui. E de novo, a apostila, ela trata do relacionamento na nova aliança, portanto, é bastante mais amplo do que exclusivamente o casamento. Aliás, uma coisa que eu não mencionei, aliás, o Ricardo também não menciona, é que essa relação do casamento e da igreja, que foi o título que a Tatiana colocou, na verdade é uma daquelas interpretações tensionadas que se tem do livro de Cantares, porque vocês sabem que tem várias interpretações, mas tem 2 linhas básicas. Ou o Cantares é uma coisa de um relacionamento de um homem e mulher, ou o Cantares é o relacionamento de Cristo com a sua igreja, com a sua noiva. Então, isso percorre o livro inteiro. Então, não é uma novidade nem do Ricardo Barbosa, nem do Timothy Keller, essa analogia entre o casamento e a igreja. Bom, as 2 perguntas são as seguintes. O amor sacrificial que você demonstra, amor sacrificial, quer dizer, no sentido do dar-se, entender, né? Que você demonstra por seus filhos é da mesma natureza que demonstra por seu cônjuge, por seus pais já idosos, por seus irmãos e irmãs em Cristo, pelos líderes da sua igreja. Repito, o amor sacrificial que você demonstra por seus filhos é da mesma natureza que demonstra pelo seu cônjuge, por seus pais já idosos, por seus irmãos e irmãs em Cristo. Desculpa fazer um parênteses, Diga. porque o Ricardo está dizendo
que ele acha que o único relacionamento que ainda tem alguma marca de aliança contemporânea é a relação pai e filho. Todos os outros relacionamentos ficaram muito interessados. Né? Isso. Então é por isso que ele está comparando. Ele está dizendo assim, ainda existe na nossa sociedade uma mãe se comprometer por um filho ou um pai pelo filho, mesmo que ele não seja muito prazeroso para ele. Mas ele diz, eu acho que é o último bastião de compromisso que existe na nossa sociedade. E a segunda pergunta, depois nós podemos tratar uma ou outra separada, mas só para a gente saber o contexto geral. Ele diz o seguinte, na família ou na igreja, você se frustra mais, A, quando não recebe o que deseja, ou B, quando não realiza o que o outro precisa. Na família ou na igreja, você se frustra mais, A, quando não recebe o que deseja, ou quando não realiza o que o outro precisa. Vou responder já. Essas são no final ele fez uma série de perguntas, vai mais do que isso aqui, mas eu selecionei essas duas aqui, que eu acho que estão no coração do nosso tema. Então, está aberto aqui. Viriato vai responder isso? Você sabe que essas coisas, aconteceu isso ontem. Aconteceu uma coisa desagradável. E a primeiro que vai no coração é uma. Tchau, fui, não vou fazer mais, desisto, give up. Mas aí você vem com essa palavra, eu estou pensando, a Mica até está mandando um WhatsApp aqui, pô, o que nós vamos fazer? A minha tendência é falar assim, tá bom, não quero, eu não posso explicar tudo aqui, porque é muito bom, mas é isso. Eu falei para mim essa semana, não sou Jesus, para ficar perdoando, sabe? Isso está bem nessa ideia do que o amor é fundamentalmente mais ação do que emoção. Essa é a... Mas será que a ação não vem da emoção? Se você fizer uma coisa por ação, se você agir, se atuar, sem emoção, sem amor, o que vale? Aliança. Então, eu faço porque não sou obrigado a fazer. Não creio que seja mecânico. Mas eu acho, Célio, eu acho que algumas vezes você faz o que você precisa fazer. Eu acho. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho que ele vai ganhar algumas coisas em você fazer. Não porque vocês. Eu estou morrendo de afeição. Eu acho que o afeto às vezes vem depois. Eu acho. É uma opinião minha. Sabe? Às vezes eu não tenho vontade de vir à igreja. Mas eu penso. E às vezes eu saio daqui, às vezes vale a pena. Então, algumas coisas é o fato da gente fazer, eu não estou sentindo isso, eu não estou com vontade. Então, eu acho. Você quer ver a opinião dos mais experientes. Célia, essa é uma questão central, tá certo? Então eu não tenho uma resposta. O que eu posso usar é eu tenho muito essa visão do que o Viriato colocou. E aí eu quero usar algumas metáforas que até eu já usei aqui. Muitas vezes eu vivo pendurado em avião. E agora, nessa época que começa a chuva, isso que eu vou falar se torna mais verdadeiro. Você vai aqui para Congonhas, você olha, você vê a cabeceira da pista um pouquinho mais adiante. Está tudo fechado. Você não está vendo nada. Aí você decola, aí principalmente quando vai para o Rio, porque você vai em direção ao sol, tá certo? Você sobe um pouquinho, o avião sobe um pouquinho, aí já começa a ficar claro. Aí ele sobe mais um pouquinho, vai clareando, né? Até que você olha lá, as nuvens ficaram lá embaixo. Então essa imagem é muito presente para mim. Uma outra imagem
que eu uso lá pelos anos 70, na época que eu corria mais regularmente, um treinamento que foi utilizado, desenvolvido pelos russos, era o seguinte: era os velocistas treinarem ladeira abaixo. Era uma coisa curiosa isso aí. Por quê? Porque na cabeça deles tinha se chegado o limite do que mecanicamente o corpo conseguia andar. Então era preciso acelerar o cérebro. Então você treinava ladeira abaixo, dava tiros ladeira abaixo para acelerar o seu cérebro. E eles foram muito bem sucedidos durante 1,5 décadas, mais ou menos, tá certo? Com esse negócio. Depois foi superado. Então essa experiência eu tenho em diversos casos. Seja em relação ao culto, eu vou, e aí quando eu saio eu falo, puxa vida, se eu soubesse, eu não tinha nem pensado naquilo lá atrás. Quando você vai acordar de manhã, você está com aquele sono, tá certo? Você não quer nem se mexer na cama. Você conscientemente, você bota o pé para fora, não sei o quê, daqui a pouco você já está acordado. É uma coisa que eu também sinto em mim. Então, eu acho que aí a criança se age exclusivamente pela emoção, ela se move por ali, é o motor e a satisfação. Mas quando você tem também a razão, você pode mudar a realidade. Essa aqui é a questão central. Ou seja, o fato de você agir pode mudar o contexto. Aliás, tem até a Bíblia diz, não, a palavra branda desvia o furor, não é isso? Ou seja, dependendo como é que você fala, você pode mudar o contexto e até a forma como a coisa é recebida. Então, eu até entendo o que você está mencionando, mas eu acho que... Eu estou pensando, o próprio Sérgio Miriato hoje, ele não aguenta mais tratar desse problema da família dele, certo? Aí ele vai fazer alguma coisa, apesar de estar... Não sentindo nada, ao contrário, com raiva até da situação, talvez. Então você faz porque faz parte da tua aliança. É isso. É isso. E aí você acha que isso aí vai necessariamente melhorar as coisas. Eu não acredito nisso, que necessariamente você vai chegar na nuvem lá. Você faz por obrigação, por aliança. Não sei se sempre é assim. Acho que essa tua visão é um pouco otimista. Certo? Não. Claro, esse é um tema muito delicado. O que eu estou te dizendo é que eu já vivi muitas experiências parecidas com essa. Eu não estou dizendo que sempre. Eu não falei isso, tá certo? Eu não falei que sempre vai, tá certo? Estou usando o teu próprio argumento aí. Sim. Eu acho que é um pouco particular. É isso que eu falei, isso é uma opinião pessoal. Vai muito da pessoa. A gente não pode generalizar. Tem que ser assim. Se for assim, a gente faz uma lei, né? Então eu acho que é interessante, comparando a frase desse autor que o Fred citou e a frase do Banham. A frase do Banham é um pouco mais complexa, porque ele diz: o compromisso gera o amor e o amor gera o compromisso. Vai nas duas direções. Eu acho isso mais interessante, porque ninguém é Deus, né? Nós não somos Deus, então a gente tem um limite, a gente aguenta aí. Agora, como a gente está numa sociedade que talvez reagindo a movimentos muito autoritários e difíceis, nós estamos numa sociedade um pouco marcada pelo prazer, vamos dizer assim, a gente esqueceu que às vezes a gente faz renúncias em nome do relacionamento, que é um pouco o que ele está dizendo. Mesmo que eu queira, mesmo que seja confortável para mim, Mateus foi buscar esse cara no plantão essa semana às 4 horas da manhã, né? Eu tenho que levantar, eu pegar o carro, ir buscar no plantão. É gostoso? Não é gostoso, mas tem que ir, né? Não vai deixar. Então, é um pouco, acho que às vezes a gente faz isso, mesmo que a gente esteja com muita vontade. Agora, não é absoluto, porque eu acho que também não é absoluto. Que se você ficar vivendo na vida só assim,
você tem um colapso. Você tem um colapso que ninguém aguenta. Só Deus só dá, não é isso? A gente dá e retorna, dá e retorna. Se não tiver uma troca, ninguém aguenta. Então, tem um sentido que ele está criticando que é legítimo, mas também uma coisa completamente sacrificial não está ao alcance do ser humano, eu acho. Né? O ser humano, ele dá e recebe. Se ele não... Isso é que torna a gente humano, porque a gente precisa receber também. Então, a vida comunitária não é só dar, e também não é só receber. É dar e receber, o que faz a gente ser humilde. Eu preciso de você, e você precisa de mim. Essa é a minha compreensão. E o Bandeirantes destaca muito isso no Vida em Comunidade. Que você dá e recebe. Eu tenho e tem horas que não é confortável. Né? Por exemplo, a Célia teve uma situação que ela tem que soltar, não recebe nada. Né? Uma situação difícil de entender, porque eu não tenho isso. Né? Eu não sei como é que você... Eu estou falando isso exatamente pensando no meu casamento. Seu casamento, há 14 anos eu não recebo nada de Celso. Exatamente. Certo? Nada. Até no começo ainda, mas agora nem nada. Vocês não acham que às vezes eu não canso? Claro. Às vezes é porque eu tenho vontade de fugir e nunca mais voltar. Então eu acho que essa coisa que você me falou tocou muito, sabe, Fred? Eu não acho que seja assim. Eu estou fazendo as coisas e de repente o céu abre e está tudo azul. Não é, para mim não é. Para você talvez seja, mas então, sabe, incomodou você falar. Não, tá. Veja, fica tranquilo em relação a isso, em relação a mim, não se preocupe com isso não. A primeira coisa é que eu estou procurando ser, vamos dizer, o mais fiel ao trabalho que foi apresentado. Apenas algumas ressalvas em relação ao que já foi dito aqui. Eu, inclusive, sublinhei quando eu li a palavra amor sacrificial. Não é sacrifício, é amor sacrificial. É uma adjetivação, tá certo? Nem todo mundo sabe o que é isso. Sim. Eu acho que a Célia sabe. Então, é uma palavra de quem sabe o que é isso. Exatamente. Então é difícil mesmo. É difícil mesmo. Não, mas eu estou aceitando, eu não estou falando isso em contraposição à Célia, não. Tá certo? E a outra coisa que eu mencionei, só para ficar falando da minha visão, eu não acho que é sempre. Agora, eu posso trabalhar com um contra-exemplo. O caminho inverso a gente sabe no que dá. Esse não tem saída. A gente sabe o que é que já aconteceu de uma maneira geral, não estou falando em relação à Célia, vem cá. A gente sabe onde é que dá quando você olha para o seu umbigo. Tá certo? O seu umbigo. Quando você é individualista, ou seja, quando você reage à provocação, você fica refém, a gente sabe no que dá. Isso é inexorável. O que nós estamos falando é de um caminho alternativo, e aí é que está colocada a ideia da aliança, né? Ontem, a Tatiana foi convidada para dar uma palestra na igreja pentecostal. E nós começamos o louvor, era aquele louvor que a gente está acostumado a ver, é o triunfalismo, o triunfalismo, o triunfalismo. E ela foi chamada para falar sobre vida comunitária. E ela falou essas coisas que nós estamos estudando aqui, a dificuldade, a luta, a contradição. E eu fiquei um pouco preocupado se aquela comunidade estava em condição de ouvir aquilo. Porque tem uma idealização, às vezes, muito alta, não é isso? Então, ela já recebeu vários WhatsApp de pessoas dizendo que gostaram muito, mas eu acho que a vida comunitária, como ela é dada no Novo Testamento, ela sempre tem uma dose que a gente não entende direito, que escapa, não é isso? E que a gente espera a misericórdia de Deus, espera a misericórdia do outro. Essa dimensão que a gente faz no nosso culto aqui, de pedir a bênção de Deus, Senhor, me socorre, porque eu não sei direito, eu fracassei, eu não dou conta, não é? É essa dimensão humana de que a gente
do Salmo 142. E que nenhuma receita dá conta, vamos dizer assim. Nenhuma receita dá conta. Pode ser uma receita. Não tem uma receita. Sempre escapa, né? Porque a condição humana é assim. Aliás, vamos voltar à origem da conversa. Porque a origem da conversa é o seguinte: levado a esse extremo, significa o seguinte: eu assumo esse papel. E a mensagem é justamente o contrário. Eu não sou o bambambam. Eu sou dependente, a começar do cabeça da igreja, que é Jesus, e dos irmãos. A mensagem é justamente essa. Não é para eu substituir A por B. É eu substituir a minha independência pela minha interdependência. Que, aliás, foi a palavra até usada. Também tem, eu acho, para usar esse jeito que você fala, também tem, né? Eu acho interessante. Que a gente tem que ter clareza com os momentos das vidas das pessoas. É muito diferente. O Lutero tem essa frase que é boa. Ele dizia: eu prego a misericórdia para quem sofre e prego o Deus rígido para quem está... Não sei a palavra que ele diz. A gente também tem que ter discernimento para quem a gente está falando, não é isso? Tem sofrimento e tem pessoas que estão sendo egoístas. São tratativas completamente diferentes. Existem problemas, existem tragédias. Problemas e problemas, né? Problemas e problemas. Tatiana, você ora para a gente, para encerrar aqui o... Queria contar uma coisa para vocês, meus queridos. A nossa escola dominical existe faz uns 14 anos. E já faz uns 7 anos que todo ano tem um curso sobre vida em comunidade. Quem é constante das aulas sabe. Todo ano tem alguma coisa para a gente pensar sobre essa dimensão horizontal do amor. Eu acho que isso é um sinal de como a gente está sempre aprendendo sobre isso. Como é fácil desistir do vínculo. Como é fácil ficar ou na idealização ou na solidão mesmo. E que grande desafio que é essa proposta do Senhor, que a gente viva junto, nas nossas diferenças que são imensas. Então eu queria agradecer por mais esse curso sobre vida em comunidade que a gente teve e que a gente lembre de orar uns pelos outros e por esse mistério que é viver junto. São histórias diferentes, experiências diferentes, mas Jesus, Ele está no meio desses relacionamentos. Isso faz diferença. Acho que isso já foi uma oração. Queria agradecer por isso, por essa caminhada. Lembrar que a gente vai ficar 2 domingos sem escola dominical. O domingo dia 8, o domingo dia 15. No domingo dia 22 de outubro vai começar um curso curtinho sobre juízes. Vai ser um curso engraçado, né? Porque era o caos em Israel. Nós vamos fazer 400 paralelos com o nosso país. Mas quem sabe a gente aprende alguma coisa. Só no dia 22 de outubro, tá bom? Os grandes juízes, sabe? 5 juízes. Muito bom.